Pokémon GO já virou mania no mundo inteiro e aqui em Salvador não é diferente. Mas o que existe por trás dessa tecnologia? Quais são os perigos, né, que estão embutidos nesse jogo? É isso que a gente vai conversar agora com o Wilson Mendes, que é especialista em segurança da informação. Wilson, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigado a você pelo convite, obrigado a casa. Bom, eu quero saber primeiro o seguinte, como é que funciona esse Pokémon GO? Pokémon GO é um jogo de realidade aumentada, né? Que significa, traduzindo de uma forma muito superficial, é a interação do virtual com o real. Somente isso. Como já é utilizada, por exemplo, o Senai já utiliza essa tecnologia, se não me engano, desde 2010, que você aponta o seu smartphone, o seu tablet para um livro e aquele livro ele é visto em outras camadas. E aí dá ao estudante possibilidade de interagir com aquela peça, com aquele formato ali, identificando possíveis manutenções prévias ou correções daquilo que está sendo aplicado. Na verdade, é uma realidade aumentada, né, que significa o virtual sobre o real, sobre o mundo real. Bom, tem um lado bom que é a coisa de você não estar dentro de casa preso ali no computador e tal, jogando. Tem a coisa de você sair, interagir com as pessoas. Tem esse lado positivo, não é isso? Sim. Mas tem um lado também negativo, os perigos que existem, físicos e também virtuais. Quais são esses perigos? Os físicos são os famosos assaltos, né, roubos e sequestro de... A gente já viu logo no começo, como a gente um vídeo da pessoa sendo atropelada porque Sim. estava lá caçando, distraído na rua, quer dizer, tem esse perigo. Sim. Além desses perigos que já conhecidos, tem os virtuais que são muito piores, né? Uhum. Então, só para você ter uma ideia, quando o Google Street View, ele passa em algumas ruas e você percebe ruas desatualizadas, para que essa rua seja atualizada, o carro precisa passar novamente. E para que o carro passe novamente, essa rua tem que ter um número de acesso X que o Google determina para validar a informação da atualização. Imagine você que o Google, e depois eu vou explicar o porquê, transformou esse aplicativo numa evolução do que ele quer. Porque as pessoas vão a ambientes que o carro da Google jamais iriam. Então imagine que você está revelando intimidades desde o banheiro a uma casa presidencial. Então todos esses dados são monitorados, sim, comprovadamente monitorados, e tem agências que se alimentam exatamente dessas informações. Então, por exemplo, quando você faz um check-in, que é num Pokéstop, o aplicativo sabe quanto tempo você está naquele lugar, o que você está buscando, com quem você está. Existe uma... Até com quem? Sim, sem dúvida. Com quem, a idade... Eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando você faz um login no seu Facebook, que você marca que você quer saber de onde está sendo logado, ele diz onde você está sendo logado, o sistema operacional, o horário e qual o dispositivo que você está usando. Se você está usando smartphone, tablet, notebook, etc. Traduza isso para uma ferramenta como o Google Street View, que também já monitora a sua vida de forma inteira, e inclusive interativa, em tempo real. Então, por exemplo, em Londres, que é o maior sistema de segurança através de imagens do mundo, não tem 100 pessoas monitorando dentro de uma sala as imagens, né? Porque são centenas de câmeras espalhadas pela cidade, centenas mesmo. Então, existe algoritmos definidos que vai estabelecer se aquela pessoa que foi encontrada na rua é alguém que pertence a um catálogo de pessoas que estão sendo procuradas, por exemplo. Então, hoje, os sistemas que nós vemos nas ruas, de casas, de prédio, etc., já fazem esse tipo de monitoramento, porém sem o algoritmo e sem essa interação com esse banco de dados que é guiado por alguém, pelo governo, por exemplo. No dia que houver essa evolução, os monitoramentos de redes de casa vão passar a integrar essas redes maiores e, com certeza, o nível de privacidade do usuário vai cada vez mais diminuir. Quer dizer, se eu acesso, vou caçar Pokémon dentro de casa, quer dizer, minha casa, então eu estou abrindo aquele espaço para dar todas as informações? Como é que funciona isso? Na verdade, sim, o atrator, uma das formas de atrair Pokémon é através dos itens, né, que você compra. O Pokémon é um jogo gratuito. Porém, para você manter o jogo, você tem que comprar itens. Mas comprar mesmo, você paga mesmo? Sim, você tem, até porque você tem que cadastrar um cartão de crédito. E a partir dali você tem você faz parte de um banco de dados. E o que é pior, quando você aceita o termo do jogo, ele está dizendo lá no termo dele que o jogo ele vai acessar seus vídeos, fotos, textos e o seu e-mail que está atribuído àquela conta. Você não tem opção de dizer, não, eu não quero que acesse. Ou você concorda,
ou você não entra. O não faz com que você não integre essa rede então, do assim, Pokémon é Go. uma coisa imposta. Se você aceita, ele passa a monitorar todo o seu aparelho, inclusive quando você aceita a instalação do Google, o Google Drive, na atualização ele pergunta, olha, eu vou atualizar, mas eu tenho direito a acessar seu e-mail, seu vídeo, seu texto, suas fotos, etc. Isso Ou seja, vasculha a sua vida toda ali dentro do celular. E se tiver, por acaso, algum serviço que você associou, tipo Dropbox, especificando que cada ambiente com Wi-Fi que você frequente, ele faça esse upload automaticamente, piora a sua segurança, piora a sua privacidade. Então, Pokémon Go é uma criação de um cara que é CEO, chamado John Hanke, se não me engano, que ele é da Google, ele é o cara responsável pelo Google Maps, pelo Google Street View. Então, ele é responsável também por uma empresa chamada Keyhole. Ele pertence, e a empresa que fez, chamada Niantic Labs, é criação dele. Então, assim, se é uma criação de alguém da Google, a imaginação pode responder o resto, né? Então, se o Google toma conta do seu e-mail, dos seus documentos, do seu texto, da sua foto, do seu vídeo, imagine se ele tomasse conta da sua vida, né? Uhum. Agora, assim, a gente vê também na internet, por exemplo, um Pokémon dentro de uma loja específica. Como é? Essas lojas se cadastram para ter esses Pokémons lá dentro? Como é que funciona isso? O Pokéstop Quem escolhe os pontos dos Pokémon? São os algoritmos do jogo. O jogo determina onde vão ficar os Pokéstops, baseado no que se diz nas entrelinhas, no número de acesso que ele, jogo, veja a possibilidade de naquele terreno trazer pessoas. Então, por exemplo, em São Paulo, tem Pokéstop dentro de igreja, dentro de catedral. Mas quem cadastrou? Não, quem distribui é o algoritmo do jogo. Tá. Porque antes havia... Até cemitério, né, também? Sim, sem dúvida. Antes havia a interferência do usuário em fazer uma carta, uma requisição já pré-estabelecida pelo aplicativo, e você fazia a requisição que, olha, a minha cidade, eu gostaria que tivesse, e você manda uma foto do lugar, uma imagem. Então, até proprietário de uma loja, até para atrair clientes. Sim. Hoje ele não pode mais... Não, essa interseção de onde vai haver o Pokéstop é somente o jogo que interfere. Porém, os lojistas podem comprar itens que são atratores de Pokémons, itens temporários, tipo incenso, que é um item que pertence ao jogo, virtuais, né? E através desse incenso ele vai atrair Pokémons que estejam dentro daquela região geográfica. E ali potencializado por outras pessoas que naturalmente sejam atraídas por esses Pokémons que são monitorados pelos mapas através do GPS. Ou seja, quando você anda, assim como você identifica os caminhos que estão Pokémon, o aplicativo ele monitora cada passo que você dá, porque é GPS em tempo real. Então, para concluir a questão de Londres, quando você está fazendo essa imagem em 360 graus, caçando Pokémon, naturalmente pessoas que não gostariam de ser filmadas, por N razões, estão sendo filmadas. Se nesse momento que você passa a imagem, aquela pessoa é uma pessoa que pertence a esse banco de dados, independente se é um banco de dados público ou privado, exemplo, se ele pertence a um baralho do crime, ou ele não pertence a um baralho do crime, é um baralho enrustido dentro de alguma entidade, ele está sendo monitorado. E automaticamente aquela entidade está sendo avisada que aquela pessoa está dentro daquela região geográfica. Se você traduzir isso para os menores, agora recente nos Estados Unidos, até engraçado, mas é verdade, um relacionamento de muito tempo acabou, porque a ex-mulher do rapaz viu que o último lugar que ele fez a caça ao Pokémon foi na casa da ex, porque estava lá a localização de GPS. Então não tem como mentir. Agora, assim, essa tecnologia também é usada para você fazer compras, quer dizer, não é só para o jogo em si, né? Como é que é utilizada essa... na verdade, isso é uma tecnologia que... Você chega numa loja, você pode comprar, ou isso é uma coisa também para o futuro? Na verdade, isso já está sendo usado, né? A tecnologia do Xbox, o Kinect, já fazia isso, que é a interação do virtual com o real. Você olha para a câmera é filmada em HD, em Full HD, e ali você escolhe o item, você experimenta a roupa, a TV passa a ser o seu espelho, você escolhe e depois avançar, forma de pagamento, entregar onde. Então, isso já é possível. Mas não é aqui na prática ainda não existe isso aqui, olha, pelo menos aqui em Salvador. Usando a tecnologia de Pokémon, não sei. Porém, em São Paulo, já existe. Na Bélgica, por exemplo, o item Pokémon é substituído por livros. Então, as pessoas elas vão à caça a livros. Então, na verdade, o Pokémon, digamos, seria a parte mais comercial desse aplicativo, né? Que dá projeção a qualquer coisa. O que você imaginar que você pode colocar dentro do aplicativo é real. É uma semelhança disso, do que é uma realidade aumentada,
Em jogos de futebol, por exemplo, você enquanto assiste o jogo, enquanto o árbitro determina a distância da barreira, ele marca lá com uma certa linha que para nós, que estamos assistindo através da TV, nós vemos aquela linha, né? O jogador não vê. Então ele marca, e ali a TV diz a distância se está real ou não. Então aquilo é realidade aumentada, entende? Então aquilo ali é só um pequeno exemplo. Isso você traduz para onde a imaginação couber. Existe alguma forma de minimizar esses perigos? Quer dizer, quais cuidados eu devo ter na hora de jogar o Pokémon? Não tem jeito. Se eu jogar, eu tenho essa minha vida vasculhada. Você fala físicos? Não, virtuais? Não. Jogou Pokémon, sua privacidade acaba. Não existe privacidade para quem joga Pokémon. Não tem nenhum cuidado para... Não existe, porque ele diz no termo dele. Para você fazer parte do jogo, você tem que aceitar o termo. Ponto. E para aceitar o termo, ele diz, para você fazer parte do seu jogo, eu preciso de acessar o seu e-mail. Quer dizer, imagine que alguém que você não conhece acessa o seu e-mail. Eu não sei se eu posso dar um pequeno exemplo aqui, mas se não puder, a edição corta. Por exemplo, Netflix. Quem tem Netflix? Quando você liga para o suporte da Netflix, alguém já sabe o filme que você assistiu, o horário que você assistiu e o tipo de filme que você gosta. O algoritmo da Netflix ele já sugestiona para você o tipo de filme que você poderia assistir baseado no seu perfil. Assim como nas redes sociais, independente de qual rede, você faz uma pesquisa sobre determinado assunto e logo em seguida a rede social já lhe dá publicidade do que você está pesquisando, independente do que você está pesquisando. Então ele sabe exatamente o que você está fazendo. Então é mais seguro não jogar? Olha, se eu disser isso, eu posso virar o novo Judas. Eu prefiro não falar, mas assim, eu estou falando pela parte técnica de segurança, não há privacidade para quem joga Pokémon GO. Não há. Lógico que o jogo traz um benefício muito grande. Estímulos, por exemplo, em São Paulo, é usado em crianças com câncer e aquilo estimula para que elas caçem Pokémon dentro do hospital. Porém, através desse apelo envolvendo crianças, que é um estimulante para a criança, essa imagem dentro do hospital está sendo enviada para uma entidade semelhante a, como eu falei, Google Drive, Dropbox, que nesse caso seria a Niantic Labs, que é do John Hanke, que pode fazer com seus dados o que você quiser. Antigamente, muito antigamente, os censos eram estabelecidos pelo IBGE nas portas, né? Quantas TVs você tem, quantas rádios, Hoje não vai precisar mais Não disso. precisa, né? Porque hoje a entidade publicitária, ela não chega mais para os pequenos mercados, né? Ela chega para um YouTube da vida e diz, olha, eu tenho 1 milhão para distribuir em publicidade e eu gostaria, dentro do que eu vou oferecer, esse nicho de mercado. E ele, que sabe o que o consumidor quer na ponta, vai exatamente distribuir essa receita com quem pode ser alcançado de forma mais imediatista. O WhatsApp, por exemplo, acabou de mudar o termo dele para fazer uma associação com o Facebook, o que significa que dentro do WhatsApp, em breve, nós vamos receber publicidades voltada para o tipo de propaganda de pesquisa que a gente faz. Ou seja, a privacidade realmente dentro da internet está acabando. Então tem que ter muito cuidado, porque assim, seus dados não são revelados segundo a promessa de quem diz que não vai revelar. Mas a gente sabe que isso é uma grande mentira, né? E a gente percebe também que não é só crianças, não, né? Não é um joguinho mais de criança. A gente vê adultos, adolescentes adultos jogando, caçando Pokémon. Sim, o jogo Pokémon, o desenho e tal, ele tem, eu acho que é de 96, né? Então, essa década aí, né, é normal que os pais, filhos e etc. se interajam, até porque tem muitos adultos que gostam. E existe uma inteligência muito forte atrás do jogo, lógico. Claro, com o lado B, sendo esse perigo de exposição da vida. Né? Seria fazendo uma analogia, seria semelhante a você ter uma casa sem porta, sem janela e sem cortina. Então, todo mundo está vendo que está dentro da sua casa. Independente das pessoas dizerem, mas eu não faço nada errado. Bom, você não faz nada errado, mas você gostaria de saber. Você gostaria que soubesse que sua rotina você toma banho às 6, toma café às 7h15. Ninguém gostaria de dar essa satisfação para o desconhecido, né? Agora sim, por exemplo, você está num carro e aparece um Pokémon ali dentro do seu carro. Isso significa o quê? Que seu carro está sendo monitorado também? Ou como é que funciona isso? Olha, são casos raros. Nesse caso, você está em trânsito, o que serve também para chocar os ovos, né? Que tem ovos de 5 km, 10 km, etc., que vai dar evoluções aos pokémons e pokémons diferentes, dependendo da região geográfica. Mas, na verdade, quando ele está no seu carro, ou coisas inusitadas, é porque você está em trânsito. Não necessariamente seu carro está sendo monitorado pelo bichinho Pokémon. Seu carro, independente, não é o carro que está sendo monitorado. Quem está sendo monitorado é o usuário que pertence, que tem aquele hardware, que autorizou ao aplicativo a monitorar, porque, entenda, é GPS. Então, onde tiver satélite, onde pegar celular... Onde seu celular estiver... Exatamente, ele vai lhe monitorar, ele sabe quanto tempo você fica, o que você está fazendo e com quem você interage.
Agora tem também um lado bom, né? Esse joguinho também eu já vi muitos na internet, reunião, encontros no shopping de vários caçadores de Pokémon. Então tem esse lado também social de que alguns outros jogos não têm, né? Sim, os outros Vamos jogos... falar do lado positivo do os jogo. outros jogos têm a sociabilidade, mas tem as questões mais introspectivas, mas não tão sociáveis assim. Você não precisa estar junto com a pessoa e nesse jogo, no caso, você pode marcar encontros. Sim, sim. Por exemplo, através desse jogo, geraram trabalhos temporários, né? Em São Paulo, tem pessoas que prestam serviço temporário, tipo camelôs, que ofertam serviço de recarga de bateria em zonas que não teria energia para recarregar, porque como consome muita bateria, as produções de baterias aumentaram, assim como esse serviço temporário. Por exemplo, existem guias de Pokémon GO em várias cidades, existem motoboys especializados em fazer turismo de Pokémon. Então, lógico, como toda a evolução tecnológica, como toda influência, tem um lado bom e também tem um lado ruim. E esses Pokéstops, né? A pessoa vai lá, eu já vi também um na cestinha de um supermercado. Como você estava falando, não deve ser o supermercado, deve ser algum jogador que comprou algum incenso, alguma coisa por ali. Deu uma salada. Sim, sim. Certamente, no restaurante. Por uma questão até de marketing, a entidade ou algum usuário atraiu o Pokémon para aquele lugar, através, por exemplo, do incenso. Não necessariamente tenha sido um Pokéstop, porque o Pokéstop é determinado pelo algoritmo da Niantic Labs, né? Não pelo usuário mais. O usuário não faz pedido mais para a entidade faz apesar de que, ainda nos termos da empresa, tem lá que você faça a filmagem, fotos do lugar que você gostaria e envie para lá para ver se eles vão aprovar ou não. Exatamente, voltando ao início da conversa, chegando aos lugares mais minuciosos do planeta, onde o carro da Google jamais chegaria. De novo, né? Do banheiro de casa a uma suíte presidencial. Aqui no Brasil existem alguns Pokémons que não existem em outros lugares, são Pokémon específicos? Sim, existem Pokémons de regiões, específicos para cada região. Alguns são mais raros que outros? Sim, sim. Assim como dentro das regiões existem Pokémons raros, existem Pokémons específicos para cada continente. Cada região do mundo tem Pokémons específicos. Por isso que as pessoas fazem turismo, inclusive, caçando Pokémons. Virou um Indiana Jones moderno, né? E não tem jeito. Onde você está vendo alguém. Tá... Existem grupos já formados de jogadores, né? Dentro do Facebook. Sim, existe uma interação social muito grande, né? Não esquecendo do risco, porque as pessoas se empolgam com isso, perdão, e esquecem do lado do risco, que é a exposição dos dados, né? Que é o perigo. Porque, por exemplo, a quem você vai recorrer uma vez que você tem o seu e-mail, fotos, vídeos invadidos? Em nenhum momento... A quem? Não tem como recorrer porque o Marco Civil é muito limitado e contraditório. Ele não, em momento algum, ele garante que seus dados há uma preservação da privacidade ou que no vazamento dessa informação há uma caça para que seja exterminada, abolida essa informação da internet. Não há a menor possibilidade e o Marco Civil é extremamente contraditório e limitado. Não tem como alcançar situações que não tem como nem visualizar de onde saiu, quem dirá quem vai encontrar quem fez. Você tem Pokémon no seu celular? Eu não. Não? Eu não baixaria? Não, porque assim, nem o GPS eu uso. Eu uso quando eu uso... Ninguém lhe... porque assim, a gente trabalha nessa área, né? A gente sabe do risco. Já tem um Você pouco mais do que ninguém sabe do risco. Assim, a gente sabe que é monitorado, né? A gente sabe realmente que é monitorado. Então, para você ter informação daquele usuário, independente se ele é uma pessoa mais humilde ou ele é um presidente da República, basta você saber o e-mail. E que a pessoa não vai nem saber se você foi consultado ou não, porque tem N formas de saber sobre a vida dos outros. Porque realmente quem tem interesse sabe como encontrar informação. E o marketing também se aproveita muito disso. Eu estava vendo outro dia um outdoor de um motel. Venha caçar Pokémon aqui. Eu vi isso, eu achei bacana. Ele aproveita, pega essa situação para... Exatamente. Porque, assim, qualquer lugar pode ser, né? Eu vi um comentário uma vez na internet que um delegado estava saindo da delegacia e tinha um monte de gente na frente e que as pessoas, não, porque Pokémon, aí ele fala, não, o jogo tinha sido recém-lançado, ele falou, não tem ninguém chamado Pokémon aqui preso. Aí foram explicar aí apresentaram para ele que era o Pokémon que estava dentro da delegacia, porque alguém ativou o incenso por ali e ele apareceu por coincidência dentro da delegacia. E vi também na internet, uma sala de audiência, parece um aviso lá de um juiz que mandou proibido caçar Pokémon aqui dentro, que os próprios advogados lá na sala de audiência caçando Pokémon lá dentro. Em São Paulo, em cemitérios, tem Pokéstop em cemitérios, na Catedral, se não me engano, na Sé,
uma das catedrais muito famosas em São Paulo, também tem Pokestop dentro assim, tem vários lugares, inclusive o Museu do Holocausto foi proibido, foi pedido em Austin também, foi pedido para que as pessoas não jogassem lá dentro. Mas assim, há contradições, tem gente que a missa já não está indo tão bem, aí vai através do Pokémon, consegue capturar, porque ali, ali você tem a criança interagindo, o pai enquanto a mãe assiste, a criança também está ali. Enfim, existem sim pessoas que não veem, digamos, um lado ruim do jogo, e né? Se aproveita dessa condenando o jogo do tipo assim, tá roubando a atenção de uma mídia, digamos, que essa criança, esse adolescente dava mais atenção do que depois que o jogo Pokémon surgiu. E passou a perder a audiência exatamente porque aquilo se mostrou mais interessante para essa casta, né? E qual é a sua opinião, pessoal, em relação ao jogo? E para fechar, qual é o conselho que você dá para quem quer caçar Pokémon? Olha, o ideal seria a pessoa apresentar um e-mail que não fosse um e-mail de interação para que ela baixasse o aplicativo. Eu acho que já reduziria danos aí. Que não fosse o e-mail principal e que nesse e-mail ela não trafegasse realmente informações sobre a vida dela. Fosse um e-mail criado para o jogo, por exemplo. Né? Porque a partir do momento que ela cadastra um e-mail pessoal ou jurídico, físico, e passa a fazer uso do jogo, aqueles dados acabaram. Não existe privacidade para quem joga o jogo. Ou seja, que não seja o mesmo e-mail que você acessa o Facebook e outros... Se fosse um e-mail criado para o jogo, por exemplo, né? Que fosse um aparelho para o jogo, por exemplo, seria o ideal. E que esse aparelho, independente disso, fosse criptografado em tudo que pudesse criptografar. Porque se ele for no meio físico roubado, o meliante não vai ter... Sim, se por exemplo, você está lá o celular Pokémon e seu celular é roubado, como é que faz? É aquela história, né? Não vai recorrer, se ele não é um usuário que tem as devidas precauções, aquele dado vai estar exposto. Então aquela foto, aquele nude com a namorada, com a esposa e etc., aquela informação já foi. E o pior, a pessoa que vai se especializando, e quando eu falo em especialização, não precisa você ir mais para Harvard, para Stanford, nem nada disso. Você vai para a internet, se dedica à internet e ali você vira um especialista. Imagine você que esses dados eles estão sendo guardados em algum lugar na nuvem. Quando a gente fala na nuvem, na rede. Como todas a Play Store, a LinkedIn, o próprio Facebook, como todos esses já tiveram invasões, imagine se essa entidade, por acaso, foi invadida e o usuário na ponta souber a sua localização geográfica e quem é você na rede social, né? Quem é você no mundo virtual. Então fica fácil para a pessoa sequestrar, desde a informação de dados a sequestro físico. Então assim, o conselho seria, se é que pode dar conselho, seria nesse sentido, criptografar o aparelho em tudo, porque pelo menos o aparelho dos males menores ele vai ser roubado, com toda a proteção que esse bandido tem, mas os seus dados que é mais sensíveis a isso, porque o hardware você com todo esforço vai recuperar. Pelo menos o meliante não vai saber o que tem ali dentro. Né? Porque aquele algoritmo matemático não é impossível ser batido por humanos e por determinadas máquinas. Então, assim, criptografar o aparelho e contar com a sorte, sair em bando, né? Sair em grupos para fazer caças de Pokémon. Porque realmente, nesse lado de interação social, é muito bacana. Porque tira o usuário, inclusive, de dentro de casa. Mas o outro lado é o lado pior, porque o prazer, ele pode desencadear uma dor que não vai ter médico no mundo para suprir essa dor. Porque é informação da sua vida privada. Então, a vida privada filho, mulher, é tudo que está contido naquilo que você determinou ali, né? Tá aí, ficam as dicas para você. E o Câmara Comenta fica por aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês, obrigado a vocês. Pronto. Acho que a gente falou tudo, não falou? Ficou massa. Pelo menos os que eu pesquei aqui já tinha falado tudo aqui.